Novo Chevrolet Bolt EUV, esse é o novo SUV elétrico da Chevrolet no Brasil. Ele foi lançado agora em maio no mercado brasileiro com preço sugerido de R$ 279.990, ou seja, R$ 280 mil. Ele é um SUV em relação ao Bolt convencional, ele tem basicamente 7,5 centímetros a mais de entre-eixos. Ele tem 4,3 metros de comprimento, mais ou menos como se fosse um Honda HR-V. Ele é maior, por exemplo, 3 centímetros maior do que o Tracker, né? Ele pode ser recarregado tanto em carregador wallbox de até 7,4 kW, corrente alternada em normalmente carregadores domésticos. Nessa situação ele coloca em mais ou menos 40 km de autonomia a cada hora, né? E ele pode ser recarregado também em carregadores de corrente contínua com potência de até 50 kW. Aí, esse corrente contínua você vai usar aqui os dois plugs, né? Mas a carga da bateria, né, em carregadores de corrente contínua, segundo a GM, em 40 minutos você carrega o carro, né? Vamos dar uma olhada no interior. Então, o interior do Bolt EUV bastante sofisticado, um carro realmente com o interior totalmente revestido em couro, muito espaço interno. Ele vem com 10 airbags, piloto automático adaptativo, o sistema auxiliar de manutenção ativa em faixa. É um carro com extrema segurança. Aí você tem o banco do motorista com ajuste elétrico, uma série de detalhes em black piano. O espaço interno realmente é muito favorecido por conta desse entre-eixos maior e o fato dele não ter, aí você ter o assoalho plano na parte traseira. Isso realmente dá muito espaço para o carro, né? E aí o painel, o ar-condicionado digital, aqui ó, a operação do câmbio, né? Como se fosse um câmbio automático convencional, mas lembrando que carros elétricos não tem transmissão, então é só uma simulação, né? Mas você opera o carro de drive, N ponto morto, R, Ré e P quando você está com o carro parado, e esse Pzinho aqui é o freio de mão automático. Esse botão aqui, ele serve para você ativar a situação que você passa a operar o carro com um único pedal, só com o acelerador. Você não precisa mais frear porque ele ativa um sistema de regeneração de energia muito mais intenso por freio motor. Além de a bateria durar muito mais, permite que você praticamente não use o freio operacional. Você use só o acelerador. A hora que você tira o pé do acelerador, ele tem um freio motor muito mais intenso. Central multimídia, MyLink 3, conta com compatibilidade com Apple CarPlay, Android Auto sem fio. Ele tem ainda o teto solar elétrico, né? O teto solar. E esse teto solar, ele tem também o fato de você poder fechar apenas a cortina interna, né? Porta-malas do Chevrolet Bolt EUV. Porta-malas do Bolt EUV, ele tem 462 litros de capacidade volumétrica, porque ele tem o porta-malas subdividido em dois. Então, porta-malas realmente bem volumoso, né? E acaba possibilitando aí você carregar muitas coisas aí. Então esse porta-malas do Bolt EUV. Então é isso, pessoal. Essa é a apresentação externa do novo Bolt EUV, novo SUV elétrico da GM no Brasil. Então vamos fazer um teste de autonomia em rodovia do Bolt EUV. Eu estou saindo aqui do Parque Olhos d'Água, na Épia Norte, com o Bolt EUV. Então esse modelo elétrico da GM, estou pretendendo ir até o Outlet Premium, eventualmente pode ir até um pouco mais, mas a princípio a meta é o Outlet Premium em Alexânia, em Goiás. Estou saindo com 363 km de autonomia e percurso total do carro 1.100 km. Eu vou usar sempre o sistema de regeneração máxima de energia, que é por meio desse botão aqui, você ativa a regeneração máxima de energia. Ao longo do período, a gente vai fazer alguns vídeos intermediários para ver como ele está se comportando, o Bolt EUV, no nosso teste de autonomia em rodovia. Então aqui eu tô passando em frente ao Riacho Mall. Então são 15h15, 341 quilômetros que ele tá marcando aí a autonomia. Já rodei, estamos com 1.122 quilômetros rodados. Bom, aí a gente tá começando a entrar na parte duplicada da BR-060, mas a gente está com 15 horas e 25, quilometragem total 1.135 quilômetros, ou seja, rodamos 35 quilômetros, e a autonomia do Bolt agora está em
343 quilômetros. Já rodamos aí cerca de 40 minutos. Vamos mostrar para vocês como é que tá. Então tá aí, ó, ele tá mostrando aí 346 quilômetros de autonomia com 1.144 rodados. Ou seja, a gente rodou 44 quilômetros, 15 horas e 35, e ele está marcando 346 quilômetros de autonomia. Continuando o nosso teste de autonomia rodoviária, mas ó, eu tô ficando bem impressionado, porque a gente rodou até agora 44 quilômetros e ele baixou apenas 20 de autonomia, então foi muito bom. E aí a gente descendo, né, ó, num grande declive, a gente vai vendo como que a autonomia vai aumentando, tá vendo? Eu comecei o declive com 340, aí ó, tá aumentando para 342. Por quê? Porque ele tá regenerando energia, tá vendo? Nessas descidas, o carro regenera energia. Só que aí vai chegar então no declive você ganha, tá vendo? Eu ganhei 3 agora. Aí agora vai começar a subir, ele vai perder. Mas o que eu tô achando interessante é o seguinte, já rodei 55 quilômetros e a autonomia caiu apenas 22, né? Que eu saí com 365, tá 343. Então tá me impressionando muito, né? Muito legal aqui a autonomia. Agora a gente tá em Engenho de Lages, é a última cidade do Distrito Federal, sentido Goiânia. Logo a gente vai passar aí mais 2 quilômetros, a gente vai passar pela divisa do Distrito Federal com Goiás. Vamos ver como é que tá a autonomia aqui, ó. Então a gente tá com uma autonomia de 341 quilômetros, rodamos 57, ou seja, baixou 20, mas a gente rodou 57, 15 horas e 50 minutos. Na divisa do Distrito Federal com Goiás, vamos ver como é que tá a autonomia. Vocês podem ver, 343 quilômetros, rodamos 58, 15 horas e 54. Divisa do Distrito Federal com Goiás. Agora um detalhe importante, que desde que você entra em Goiás, a velocidade máxima permitida na rodovia BR-060 é 110 km por hora, enquanto no Distrito Federal é 80. Então a gente já está rodando a 110 e vamos ver como é que fica a autonomia, porque rodando a 110 km por hora, ele tende a gastar mais energia, então tende a ser o consumo maior. Mas aí vocês estão vendo, 16 horas, 63 km rodados, 344 de autonomia. Então, dando continuidade ao nosso teste de autonomia em rodovia com o Bolt EUV elétrico. Aí vocês podem ver que a gente está com o piloto automático setado em 111 km por hora. Ele lê também, faz a leitura da velocidade permitida, a gente já coloca aí 110 km por hora. Tudo bem? Então vamos lá, continuando o nosso teste. Então a gente completou a primeira etapa do nosso teste, né? A etapa que a gente tinha previsto, mas eu acho que como tem mais de 300 km, dá pra gente ir um pouco mais. Mas eu vou parar aí, vamos tentar carregar. Mas aí chegamos agora no Outlet Premium em Brasília. Então na cidade de Alexânia, né? Muito conhecido para quem mora aqui em Brasília. Aí eu vou mostrar para vocês como é que tá a autonomia do Bolt EUV depois dessa jornada aí, tá? A autonomia está em 307 quilômetros. Nós rodamos 78, saímos de Brasília lá no Parque Olhos d'Água com 1.100, tá 1.178, rodamos 78 quilômetros e a autonomia baixou 58 quilômetros, 20 quilômetros a mais do que a queda da autonomia, tá certo? Lembrando que de Engenho de Lages até aqui a gente veio com velocidade média de 110 km por hora. Ao contrário do que eu imaginava, aqui no Outlet Premium em Brasília não tem carregador de carro elétrico. Então parece que tem no Gerivá, mais 30 km daqui, então nós vamos esticar a jornada aí, estamos com mais de 300, então vamos até o Gerivá para ver se conseguimos um carregador aí. Tem carregador aí no Outlet Premium, a gente vai até o Gerivá de Abadiânia, mais 23 km aqui, então vamos ver como que se comporta aí a gente vai dar uma esticada no nosso teste. Então agora estamos com 306 quilômetros e já rodamos 70. Então a gente está rodando a 110 km por hora, BR-060, ele está com 302 quilômetros. E tá faltando 15 km para a gente chegar em Abadiânia, que é onde falam que tem um carregador de carro elétrico. A gente tá num grande aclive aqui, né? Ele já chegou a cair a 298 autonomia, mas agora subiu porque a gente veio num declive, né? E agora nesse aclive ele cai de novo. Mas estamos aí rodando a 110, que consome muito mais energia. Mas assim, do jeito que tá indo, eu acredito que é possível, inclusive, ir e voltar
de Pirenópolis com esse carro, na boa. Um imprevisto, eu cheguei no pedágio e tava sem dinheiro vivo, só tinha Pix, né? Aí tive que voltar, eu voltei aqui para Abadiânia, então tive que rodar mais uns 10 km, agora vou voltar 10 km de novo para poder pagar lá, né? Então, vocês podem ver que a autonomia agora a gente está com 1.213, quer dizer, rodamos 113 km e a autonomia está em 267. Então a gente chegou aqui no Gerivá, vamos ver se está funcionando o carregador, né? Liguei, vamos ver se vai carregar, né? Agora são 17h34, ele está pedindo até as 22 horas e 45, ou seja, está pedindo 5 horas para levar a carga total da bateria, né? Eu não vou ficar aqui 5 horas, evidentemente, mas vamos ver em 1 hora nesse carregador quanto que ele vai acrescentar de autonomia, que agora a gente está com 240, tá? Então agora, terminando o carregamento parcial aqui do Bolt EUV no Gerivá, a gente deixou ele para carregar às 15 horas e 34, são 18h50, ou seja, 1 hora e 15 minutos. Ele levou a autonomia nesse período de 241 km para 289 km, ou seja, ele acrescentou aí 48 km em 1 hora e 15, né? Em 1 hora e 15, ou seja, uma taxa de carregamento de mais ou menos 40 km de autonomia para cada hora conectado nesse carregador do Gerivá. Vamos continuar com o nosso teste, mas achei interessante, você para aqui, você vai parar mais ou menos 1 hora e você vai conseguir levar em 40 km mais ou menos a autonomia do seu carro elétrico. Uma pena que só tem um, tá? E a vaga exclusiva para carro elétrico. Interessante é esse carregador do Gerivá. Pena que é só um mesmo, aí eu acho um pouco exíguo. Saímos de Abadiânia com 290 km de autonomia, chegamos aqui em Pirenópolis com o Bolt EUV, 49 km de Abadiânia até Pirenópolis. E aí o carro, nós saímos de lá com 290 km e chegamos aqui com 271 km. A gente rodou 50 km e gastamos apenas 20 de autonomia do carro, porque ele faz muita regeneração de energia no percurso, entendeu? Então, apesar de você rodar 50, ele gasta apenas 20 de autonomia. Então, pessoal, a gente veio de Brasília até Pirenópolis, acabei chegando à noite aqui, porque eu saí tarde de Brasília, mas chegamos aqui em Piri e ele está com 275 km de autonomia, tá? Quer dizer, a gente saiu de Abadiânia com 290 e agora está 275 km de autonomia. Quer dizer, dá para ir e voltar na boa, né? De Brasília até Piri e voltar. Tudo bem, coloquei 40 km no meio do caminho, né? Porque parei 1 hora lá no Gerivá, carreguei e agora estamos aí com 275 km, dá para mim voltar tranquilamente para Brasília, que é menos de 200 km, ok? Bom, então aqui em Pirenópolis nós conseguimos um carregador, tem um carregador aqui perto do coreto da cidade, no restaurante Pousada Chico de Sá, né? Então tem um carregador aqui em parceria com essa Yellow Mob, né? E a gente deixou o carregador aqui mais ou menos 1 hora. Eu tava com mais ou menos 275 km de autonomia e ele levou para 297 km, tá? 290, quer dizer, ele aplicou aí mais ou menos 22 km de autonomia. E agora a gente vai voltar para Brasília, 300 km dá tranquilamente, porque é menos de 200, né? Quando a gente coloca a marcha ré, o Bolt, ele tem essa câmera 360 graus aí, né? Facilita bastante a gente manobrar o carro, tá vendo? Ele, por meio das câmeras que tem no carro inteiro, ele consegue te jogar uma imagem 360 graus do que está acontecendo. Então facilita bastante a manobra, né? Vamos colocar em drive agora. Então bem interessante aí essa câmera de ré com o sistema 360 graus. Então, pessoal, a gente está aqui em Piri, já carregamos o carro, ela no restaurante Chico de Sá, e vamos voltar para Brasília agora. Só mostrando aqui, a gente está com autonomia de 298 km, né? Então a gente chegou no restaurante com 275,
Colocamos lá o carregador, ficamos uns 40 minutos, uma hora. Ele levou para 298 km. Então, com 298 km, a gente vai voltar para Brasília, tá? Tem 150 km daqui até lá, então vamos ver com quantos quilômetros a gente vai chegar em Brasília. Quanto autonomia, né, restante vai chegar lá. Então, finalizando o nosso teste de autonomia rodoviária com o Bolt EUV, nós saímos de Pirenópolis com 298 km e chegamos em Brasília com 115 km. Ou seja, em torno de 180 km, nós gastamos 180 km de autonomia, mas nós rodamos mais ou menos 180 também, tá? Apesar de, se você colocar no GPS vai dar 150, mas nós fizemos um percurso que passou pelo Outlet Premium e deu 180. Então, mais ou menos, o que a gente rodou foi o que baixou de autonomia. Importante apontar, nós colocamos, na viagem, nós colocamos 47 km em Abadiânia, né? Recarregamos 40 km adicionais em Abadiânia e depois colocamos mais 30 km lá em Pirenópolis, porque tem um carregador lá do lado do Coreto, né? No restaurante Chico de Sá. É possível sim você fazer uma viagem de Brasília até Pirenópolis e voltar com o Bolt EUV. Lembrando que esse carro tem uma bateria com 66 kWh, então a autonomia elétrica dele medida pelo Inmetro é de 377. Ele acaba tendo um pouco mais na prática, tá? Então é possível você fazer essa viagem. Se eu não tivesse feito nenhuma carga, teria chegado aqui com cerca de 40 a 50 km de autonomia. Se você fizer uma carga intermediária no meio, aí fica mais fácil ainda, tá certo? Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo que nós fizemos esse teste de autonomia rodoviária, que é um teste muito rigoroso, sobretudo para carro elétrico. É um dos testes mais complicados para carro elétrico, porque a autonomia deles em estrada não é muito boa, porque não tem regeneração de energia. Mas o Bolt foi muito bem. Então é isso, Chevrolet Bolt EUV. Bom, pessoal, então esse é o teste, finalização do teste de autonomia do Bolt EUV. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, compartilha nas redes sociais, se inscreve no canal Carblog. E é isso aí, um abraço.